Olá, boa noite a todos. Vamos começar a nossa live de hoje sobre um assunto bem interessante. Todo mundo sabe que eu gosto muito dessa área de biossegurança e sempre geram muitas dúvidas, né? Eu estava conversando agora com um colega falando da dificuldade que é ser dentista. Além da gente ter que saber muita parte técnica, a gente tem que saber marketing, a gente tem que saber administrar e a gente tem que saber muito sobre biossegurança, né? Para orientar a nossa equipe, orientar a nossa funcionária, ficar de olho nos processos, ver se não está danificando os nossos... Hoje, como a gente vai falar em especial sobre instrumentais, né, gente? A gente vai falar sobre o cuidado e o tratamento dos instrumentais. Eu recebi um monte de perguntas sobre esse assunto e nós temos que administrar o nosso consultório e ainda a nossa biossegurança tem que estar muito bem feita, né? A gente tem um mini centro cirúrgico no nosso consultório. Então hoje a gente vai ter como convidado novamente, pela segunda vez, o senhor Eridon, que é um... obrigada! Onde é a Dental União? A gente vai ter como convidado o senhor Eridon, que é um especialista no assunto. Ele estuda muito essa parte de biossegurança, de tratamento, de instrumentais, de biossegurança de maneira geral, tanto de superfícies, como de equipo, como de linhas. Da outra vez a gente falou sobre isso, mais sobre superfície, as linhas do consultório e tudo mais, e dessa vez a gente vai falar exclusivamente sobre os instrumentais. Então eu vou convidá-lo e a gente já começa. Recebi várias dúvidas e vocês podem ir mandando também conforme a gente vai conversando sobre os instrumentais. Lá no Dicas para Dentistas, hoje eu fiz um teste bem legal com um dos produtos da profilática, que é para tirar aquelas manchas. E aí surgiram também muitas dúvidas sobre esse produto e sobre se depois que a gente for autoclavar, se não volta a ficar oxidado e como fazer. Então, vamos conversar sobre isso. Eu vou convidar aqui o senhor Eridon. Legal. Pensa nessa hora de convidar as pessoas, vamos ver. No Dicas Para eu não consigo, só que no Dicas Dá. Olha que coisa. Olá, boa noite. Tudo bem, senhor Eridon? Tudo ótimo, que bom te ver aí. Muito bom, muito bom. Estamos com vários colegas aqui nos assistindo e o assunto de hoje vai ser tratamento dos instrumentais. Eu recebi várias dúvidas, eu acho que vocês da profilática também receberam, né? Sim, muitas perguntas. Isso é muito interessante porque nós vemos o interesse do pessoal e é muito importante, né? Realmente é um assunto bem importante para se falar. Isso. O senhor está onde agora? Continua aqui na Europa, né? Porque nós continuamos fazendo um trabalho, alguns projetos, né? Um pouco Suíça, um pouco Alemanha. Legal. Continua estudando para a gente, para melhorar a nossa vida aqui no consultório. Tá certo. Que legal. O senhor quer começar fazendo alguma introdução sobre os instrumentais? Okay. Eu deixei aqui também, eu trouxe alguns acondicionados já, alguns instrumentais. Hoje pela manhã eu fiz um teste bem legal com um produto para fazer uma revitalização. O pessoal ficou impressionado, eu também fiquei. E com esse processo também, aí eu tive muitas dúvidas de como fazer e tudo mais, né? Certo. Eu acho que o primeiro ponto, Maria Paula, é a gente lembrar de uma coisa, né? O instrumental, ele não é eterno, né? E mesmo aquele material de alta qualidade, que nós chamamos de material com aço inox, é importante lembrar que esses materiais são desenvolvidos, desenhados, projetados da melhor forma possível, realmente, né? Especialmente material em aço inox, aquele material
qual nós visualizamos mais a qualidade. Ele possui uma chamada capa de passivação. Essa capa de passivação ela é uma proteção para o instrumental, que dá uma certa, além de qualidade, uma durabilidade maior, mas essa durabilidade ela depende muito de como nós tratamos o nosso instrumental. E aí que está o ponto, né, que nós estamos entrando, que é a questão do tratamento do instrumental. Então, uma coisa importante de a gente lembrar é que mesmo o aço inox ele não é eterno, né? Ele pode sofrer agressões desde do processo mecânico que nós utilizamos, né, sempre com o material, até a questão de todo o procedimento que ele sofre, né, dentro do consultório, o tratamento do paciente, o contato com muitas substâncias diferentes, de pH diferentes, né, o potencial de hidrogênio, o pH, ele altera muito também a qualidade do material, reduz o tempo de vida muitas vezes. A autoclavagem é um processo que desgasta o material também, né? Porque nós temos muitas vezes impurezas na água e mesmo na autoclavagem, no processo, que afetam o material. E é isso que muitas vezes nós visualizamos quando o material começa a ficar amarelado, especialmente em material articulado, aquela parte de articulação ela começa a gerar o óxido de ferro, então nós vemos aquele marrom, né, na articulação, a dificuldade muitas vezes dessa articulação se manter livre, né? Então tem vários procedimentos que afetam realmente o instrumental e é importante que nós conheçamos um pouco a questão do tratamento, porque o custo para nós no consultório odontológico desses materiais ele é alto, né? Quanto mais nós preservamos, mais nós reduzimos esses gastos, né? Reduzimos o risco também de ter um material muitas vezes inadequado para uso. Então esse é um ponto importante de nós partirmos. Sim, legal. O pessoal me perguntou muito sobre... Tem muitos ortodontistas e eles... aí cai no que o senhor falou, né? O alicate, a Mathieu, tudo tem juntas, né? Então tem toda aquela parte que acaba oxidando, manchando, ficando... perdendo corte também. Isso acaba acontecendo, mas ficando ruim mesmo de utilizar. Então, o que a gente pode estar fazendo de tratamento, o que a gente pode estar utilizando para dar uma longevidade maior. E outra dúvida também depois, uma dúvida que eu recebi depois que a gente faz esse tratamento de revitalização, se isso, aí a gente volta para a autoclave. Isso eu recebi muitos, o pessoal falou assim, eu uso algum produto, eu não sei se é o que a gente está conversando aqui, mas eu uso algum produto, eu melhoro a aparência, mas aí depois volta para a autoclave e volta a ficar ruim novamente. É natural, por isso que existem produtos para tratamento do instrumental, né? É natural porque, como eu dizia, o processo de autoclavagem, muitas vezes, nós temos ali temperatura, nós temos o vapor interno da câmara. O fato de você muitas vezes não limpar essa autoclave com frequência também gera resíduos internos da autoclave que passam para o instrumental, né? A água, por exemplo, o vapor, são excelentes condutores, por exemplo, dessas sujidades, né? De íons que estão presentes, de cálcio, ferro, manganês, muitas vezes presente na água, que podem depois se depositar no instrumental. Então, consequentemente, o que nós temos é uma visualização, essa constatação que você está falando, ela é real. Então, depois de um certo período que ela vai para a autoclave, esse manchamento, esse amarelamento, escurecimento do instrumental, dependendo do material, ele pode voltar. Então, é por isso que nós temos que lançar mão de certos produtos para fazer o tratamento do instrumental. E o tratamento do instrumental, ele basicamente tem 3 passos, né? O primeiro deles é a limpeza, que nós devemos entender, né? O cuidado com o instrumental ele já começa quando eu tiro realmente o meu instrumental da boca do paciente, por exemplo, e vou fazer todo um processamento. O primeiro processamento é o processamento de limpeza, que é fundamental, primeiro para você remover sujidade, mas também a possibilidade de presença de micro-organismos que depois vão para procedimentos seguintes, né? Então, no processo de limpeza, normalmente se utiliza algum detergente específico para esse uso. Nós já conhecemos aí detergente enzimático, que faz parte, né?
O detergente enzimático ele tem essa função, né? Nós sabemos a enzima de remover a sujidade orgânica, o detergente ou tensoativo que tem na composição de ajudar a remover e não deixar que essa sujidade retorne no material. Então esse é o primeiro passo. Então nesse primeiro passo nós já estamos iniciando um tratamento do instrumental. O segundo passo que nós temos, que é muito importante, que talvez caberia aqui até um outro momento para falarmos mais a fundo, que é a questão da desinfecção do instrumental ou a descontaminação do instrumental, que é um passo fundamental, especialmente aquele material que não vai para autoclave, que sofre um outro procedimento que nós chamamos da desinfecção de alto nível, né? Então, feito isso, o material já passou por algum contato com substâncias químicas que, de uma certa forma, também afetam o material. Então, por isso a importância de se conhecer que tipo de substância é adequado para utilizar, o que nós temos hoje, né, de atual. E, além disso, depois nós temos outros procedimentos importantes. O segundo procedimento, depois que fazemos o processo de limpeza, de lavagem do instrumental, é a preparação desse instrumental para que ele vá para a autoclave, né, e que na autoclave ele sofra menos essas questões que nós estávamos falando, do calor, da presença de íons, né, de cálcio, por exemplo, ferro, manganês e outros que estão presentes na água. Então, nesse procedimento, normalmente se utiliza um produto que é para fazer justamente o preparo do instrumental. Nós chamamos de finalização, né? Então, a lavagem, enxágue, nós vamos secar esse material após o procedimento de lavagem. A secagem do material é fundamental, parece não ser uma coisa tão importante, mas ela é importantíssima, né? Ela é importante por dois motivos. Primeiro, se você vai utilizar um processo de desinfecção de alto nível, você não pode ter líquido na superfície do material, porque ela pode diluir a solução desinfetante que você vai estar utilizando. E outro aspecto importante, você está me ouvindo, Maria Paula? Agora Ok, uma coisa muito simples que eu falei antes é a questão da finalização do instrumental. Então, a finalização do instrumental, ela é feita justamente depois do procedimento de lavagem, secagem do instrumental. Ela vai ocorrer no preparo do meu material antes de eu colocar na autoclave, antes de eu colocar no invólucro, por exemplo, que é um papel grau cirúrgico, por exemplo. Vamos voltar só um pouquinho, que o pessoal quer voltar no espaço. Então, eu acabei o meu atendimento, estou com o meu instrumental sujo, contaminado, eu vou colocá-lo numa substância para fazer esse primeiro tratamento, que seria um detergente enzimático. Perfeito. Poderia ser, tem o Arcosept também, mas acho que vamos deixar esse para uma próxima, é isso? Isso. Senão vai confundir depois, a próxima oportunidade, a gente vai conversar sobre uma forma de tratar materiais que não podem ir para autoclave. Nessa live a gente vai falar dos instrumentais que vão para autoclave. Então são os instrumentais de aço inox que a gente normalmente tem que fazer o processo de colocar na autoclave. Então a gente usou o detergente enzimático e fizemos essa descontaminação inicial. Aí a gente faz o enxágue e o senhor falou da importância de secar o instrumental. Eu já sei que tem alguns equipamentos que você coloca os instrumentais e ele é fechado e ele tem tipo um ventilador. Eu não tenho esse equipamento ainda, infelizmente. Mas ele faz essa secagem correta do instrumental. Então o ideal seria isso, ou tem uma outra forma que a secretária coloca o papel toalha, coloca os instrumentais e aguarda e pega o jato de ar para secar as juntas. Perfeito. Você tem várias maneiras de fazer a secagem do instrumental. O importante é você saber e a gente não negligenciar, porque parece ser um passo muito, eu diria assim, quase que inútil, né? Bom, mas para que secar tanto o instrumental, né? A secagem do instrumental no vapor úmido. Exato, e também porque se você deixar o teu instrumental secar naturalmente ou não fizer essa secagem, nós temos que lembrar que a água sempre contém alguma impureza, né? Então essa água que permanece no instrumental, ela pode deixar resíduo no processo de secagem naturalmente. Então é importante fazer essa secagem, seja ela
manual, seja ela com algum equipamento, né? Ou com o ar, como você estava dizendo, mas ela é fundamental. Então, após esse procedimento de secagem, nós iríamos para um outro passo. Eu não sei se ficou claro esse momento, né? O instrumental vai para a lavagem, a limpeza, a remoção de sujidade orgânica. Nós sabemos que o sangue, por exemplo, ou a matéria orgânica, combinada ainda com algum medicamento, alguma outra substância que eu estou utilizando na boca do paciente, muitas vezes, ela deixa resíduo. E esse resíduo é prejudicial para o instrumental. Então, à medida que nós fazemos um procedimento de limpeza adequado, né, como dizíamos aqui, um detergente enzimático, por exemplo, ou um detergente que possa fazer esse procedimento de limpeza, é fundamental. Removemos esse resíduo e evitamos, de uma certa forma, que esse resíduo possa ser prejudicial para o instrumental mais para frente. Então, fez esse procedimento, enxágue, secagem do material, e aí nós vamos para o segundo passo, que seria a finalização do instrumental antes do processo de autoclavagem ou antes de um processo de desinfecção de alto nível, mas especialmente da autoclavagem. Certo. Ok. Então, essa finalização, Maria Paula, ela tem também produtos específicos para isso, né? A profilática tem esse produto chamado Profilube. O Profilube, ele contém substâncias especiais. Que seria esse aqui. Exatamente. Tá. Exatamente. Então, esse produto ele contém substâncias especiais para fazer uma espécie de proteção do instrumental quando ele vai para a autoclave. Então, esse procedimento, você vai ter aí uma cuba, coloca esse produto, normalmente ele é diluído 8 ml por litro que você vai preparar, dependendo da quantidade de instrumental que você tiver, prepara essa solução, mergulha, ele faz um processo de agitação, ou seja, uma homogeneização dessa substância, e coloca o teu material seco dentro dessa substância. Ele vai ter é importante que o material tenha um contato, material que é articulado, que ele seja aberto, cânulas que possam ser preenchidas, né, lumens, materiais com lumens que possam ser preenchidos. Deixa um contato que é bem rápido, isso é uma coisa assim de contato mesmo com o material, só para ele ter contato novamente, Maria Paula. Se você está me ouvindo... Agora vou... Ok, tá. Só para a gente seguir os passos, né? Então, uma vez colocado, escorrido o excesso desse líquido, eu não preciso secar esse material porque ele contém uma substância que protege o material no processo de autoclavagem. Então, esse material vai ser colocado diretamente no papel grau cirúrgico, eu vou colocar dentro do invólucro que normalmente eu utilizo para ir para a autoclave. Uma vez colocado nesse material, o invólucro preparado, eu vou colocar na cesta ou no recipiente que vai dentro do autoclave. Normalmente as autoclaves têm uma cesta especial para que você coloque o material e coloca ali dentro para o processo de autoclavagem. Então aí eu fiz um processo que nós chamamos de finalização. E esse processo ele é fundamental para aumentar o tempo de vida do instrumental quando ele vai para a autoclave. Infelizmente não existe uma coisa 100%, eu quero dizer assim, no sentido que eternize o material, mas ele prolonga muito o tempo de vida. Isso é fundamental. O pessoal perguntou muito para mim também. Eu fiz o procedimento de revitalização dentro da cuba ultrassônica, mas eu usei lá porque a minha cuba ela é revestida, né? E esse produto em especial seria sempre numa cuba de inox, algo não plástico, é isso? De preferência superfícies não porosas, muito porosas, né? Poderia ser um recipiente plástico, eu fiquei de Pode ser. Pode ser. Sim. E esse processo, tanto o processo de você preparar o enzimático e colocar os instrumentais lá para fazer o primeiro tratamento, digamos assim, primeira descontaminação. Depois a gente vai enxaguar. E aí você pode fazer essa substância que a gente vai colocar uns instrumentais para irem para a autoclave também numa outra cuba plástica. É isso que o pessoal está perguntando bastante, porque muita gente não tem a cuba ultrassônica. Então a gente acaba utilizando recipientes plásticos separados para essa finalidade. Então poderia ser um recipiente plástico para o enzimático. Utilizar sem problema. Por isso que quando nós olhamos no rótulo do produto, muitas vezes nós vemos lá a indicação para limpeza
A automática, que seria a cuba ultrassônica, ou limpeza manual. A limpeza manual é justamente essa, quando nós não temos a cuba ultrassônica, utilizamos uma cuba simples mesmo. Então não há problema, perfeito, pode-se utilizar essas cubas. Legal. Isso facilita porque muita gente acaba não tendo, né, a cuba ultrassônica. Exato. Ok. Certo. E aí nós temos... Sim. Esse processo com o Profilube seria o ideal, então, já de rotina. Já passa o instrumental ali e depois já vai para a autoclave para a gente ter uma longevidade maior dos instrumentais. Perfeito. O ideal é você... Assim como a secagem é importante, o processo de finalização do instrumental antes do procedimento da autoclave é importante que você faça sempre que você for direcionar o material para a autoclave. E uma coisa importante até... Diga. Ok, pode ser. Que eu tô lendo ali. E esse produto, depois de preparado, quanto tempo a gente pode utilizar? O produto Profilube. Estamos falando ainda do Profilube, tá? Que é o produto para conservação do instrumental. Isso. Ele vai ser para esse procedimento. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta também sobre o papel grau cirúrgico, que ele tem validade de 3 meses, obviamente, depois que você faz um procedimento. Eu acho que aqui a dúvida é com relação a quanto tempo posso deixar o material armazenado depois que eu faço um procedimento de esterilização, né? E aqui diz assim, mas a vigilância exige a data de validade de 7 dias, né? Poderia deixar a data do grau. Quando eu faço um procedimento, existem muitas questões nesse sentido, né? E tem sido discutido muito isso com a Anvisa, que é a questão do tempo realmente que você pode deixar o material. E isso varia muito do teu procedimento também dentro do consultório, do processo de armazenagem que você tem dentro do consultório. Então isso é muito importante, né? Dependendo de como eu faço esse procedimento de armazenagem, se ele está numa sala bem preparada, né? Com baixa umidade e questões que realmente garantem um processo de armazenagem mais longo, eu posso deixar mais tempo isso, né? O instrumental eu somente vou utilizar realmente depois do procedimento. Então, se eu faço todo o procedimento com papel grau cirúrgico, que tem essa garantia toda de um período mais longo, eu posso deixar por mais tempo, né? Uma coisa importante de lembrar é que em processos que não são processos de autoclavagem, por exemplo, uma desinfecção de alto nível com uma substância química, eu não posso deixar muito tempo armazenado o material, mas sempre vai depender de como no meu consultório eu costumo armazenar o meu material, né? Então tem que ter esses cuidados, ver realmente as condições de armazenagem, e isso me facilita um processo mais longo até que eu venha utilizar o material. É muito inviável para nós, dentistas, ter esse prazo de 7 dias. É muito inviável. Exato. Lógico que a gente tem um volume de instrumentais do dia a dia que acaba que você utiliza até num prazo menor do que 7 dias. Mas a gente tem, às vezes, kits de outros instrumentais que você não vai usar com tanta frequência. E ficam devidamente armazenados, que nem normalmente nós dentistas temos um armário com gavetas separados para armazenagem dos materiais que estão autoclavados, embalados. Então 7 dias realmente é bem inviável para o dentista. Perfeito. Essa discussão eu já tive em algumas mesas redondas que nós participamos junto com a Anvisa também, justamente sobre essa dúvida do tempo que você deixa. Então hoje se discute muito essa questão. A questão do processo de armazenagem é fundamental. Então como você armazena, ele é fundamental, né? A gente tem riscos. Eu já me deparei em hospitais, por exemplo, com um hospital fazendo um processo de reforço para armazenamento do material. Cortou aí? Bem na hora que você estava falando num processo, voltando. num hospital. Oi, voltou. Oi, não sei voltou. Se pessoal, o meu trava e o do seu Iridon também, ou só o seu Iridon? Avisem a gente aí para eu saber se o problema pode ser aqui na minha internet. Quando eu perceber que travou aqui, eu paro. E aí, para não cortar. Tá tudo bem, estou te ouvindo. Ok, mas dizendo, então, resumindo, a armazenagem ela
fundamental. Eu ia contar a experiência de um hospital justamente onde tinha uma reforma próxima à central de materiais de esterilização. Os armários não eram adequados, tinham frestas, e então a poeira do processo, né, de construção. Oi, Maria Paula, voltou. Oi, o pessoal tá falando que tá travando os dois. Eu não sei o que tá ocorrendo. O seu trava só o meu aí ou trava os seus? O que acontece aí? Só trava só o seu. Ah, é? Para mim aqui. E para mim trava aqui o seu. Ok. Mas normalizou aqui. Espero que o pessoal esteja acompanhando. Mas então a armazenagem é fundamental, né? E indo um pouco para frente, nós temos então o outro passo, que é o que você realizou agora recente, que é o terceiro passo de recuperação do instrumental ou revitalização do instrumental. A revitalização ela vai ocorrer quando o meu instrumental já está com manchas ou já passou por autoclavagens, o material começou a ficar amarelado, o risco de corrosão aumentou. Então, nesse momento, não tem outra solução a não ser lançar a mão de uma substância específica para remover óxido de ferro e remover o depósito de minerais que normalmente no processo de autoclavagem acontece com o meu material, né? Então esse procedimento que você fez, que eu achei bem interessante, aliás, a forma como você fez ali, eu acho que mostrou muito esse tipo de produto, esse tipo de processo, ele é muito interessante porque quando nós falamos em desinfecção, é mais difícil porque a gente não visualiza micro-organismos e não vê a morte do micro-organismo ocorrendo. Mas ela é fundamental, e aí que está o risco quando nós não fazemos o processo de desinfecção como deveria, né? Mas nesse processo de revitalização é muito fácil, quando você tem um material realmente danificado, manchado, com óxido de ferro, quando você coloca no processo de revitalização é visível a mudança do instrumental, e aí nós vemos o instrumental sendo recuperado, revitalizado, né? E eu já vi muita gente preparando para jogar instrumental fora porque não tinha condições mais de utilizar, o aspecto era muito feio para usar, né, diante do paciente, e fez a recuperação com esse tipo de procedimento de revitalização, que é o EcoFoss que você utilizou aí. Sim, então esse é o terceiro passo que a gente faz, né? Eu adorei isso aqui. Eu, na verdade... justamente você visualizou, isso que é interessante, você visualizou, você viu o resultado, né? Então ele é bem interessante realmente. E esse é um procedimento que pelo menos uma vez por semana deveria ser feito, né? Ah, sim. O pessoal que está assistindo a live e não viu o teste que eu fiz, vai lá no Dicas Para depois, nos stories está lá. Aqueles instrumentais, Eridon, estavam já fora de uso. Estavam até separados numa caixinha, porque fica muito feio para o paciente, né? Eu acho muito feio, o paciente não sabe que aquilo é um aspecto que está danificado pelo autoclave, né? Eles podem achar que é uma sujeira. Então eu tomo muito cuidado com isso. Aí eu peguei justamente aquela pinça que estava bem feia, mas ela estava ótima, estava boa para usar. E vocês viram que realmente tirou muito, ficou muito bom. Como minha funcionária falou, nossa, eu adorei isso, porque parece que areou, né? Porque fica brilhante mesmo o instrumental. Exato. Muito bom. Exato, porque ele tira aquela camada justamente de resíduo que fica impregnada, que com outro tipo de procedimento você não consegue tirar, é só mesmo com o processo de revitalização que você consegue, devido às substâncias que você tem no produto para fazer essa remoção, né? Isso é importante que seja feito pelo menos uma vez por semana, né? Ou sempre que você perceber o material com essa característica, como você mostrou. Achei muito interessante o que você fez ali, porque realmente você mostrou antes o material, né, a característica, o aspecto que estava o material, e o depois. Isso aí é bem interessante. Então esses passos são os 3 passos importantes, né, do processo de tratamento de instrumentais. Muita gente perguntando para brocas. A gente pode usar naquelas brocas. Okay. Para brocas, para limas, né? Brocas e limas endodônticas. As limas também são instrumentais assim, muito difíceis de tratamento mesmo. Exato. Então a broca,
problema da broca é que nós não temos muitas vezes uma broca de aço inox. Muitas vezes a maior parte das nossas brocas, elas podem sofrer uma agressão química maior, né? Por exemplo, um tipo de material que não se recomenda você utilizar esse produto, que é produto para revitalização do instrumental. Aliás, um ponto fundamental, é muito importante que a gente deixe bem claro, a revitalização do instrumental, ela só é possível de fazer com material em aço inox, realmente. Quando o material não é em aço inox, ele tende a sofrer a agressão também química, né? Então, é importante que fique claro para nós, nesses procedimentos, que o aço inox é o material ideal para se fazer o processo de revitalização. E normalmente é aquele material mais que merece assim, uma manutenção da qualidade e do aspecto dele também, né? Então, no caso de brocas, normalmente pode-se fazer o procedimento de limpeza, é fundamental quando possível, né? Ainda com detergente enzimático, mas não temos ainda um produto específico para atuar frente a brocas. É o que nós estamos trabalhando aqui na Europa, eu espero que também nessa área, né? Aqui tem um grupo muito interessante, conhecido, um grupo europeu na área de pesquisa e desenvolvimento, né, no tratamento de instrumentais, onde está envolvido aqui a indústria, não só da área química, mas também da área de fabricação de instrumentais, fabricação de equipamentos, máquinas, autoclaves, porque como o material muitas vezes ele vai ser agredido, ele precisa ser limpo, ele precisa ser autoclavado, ele precisa ter uma resistência. Então esses grupos de pesquisa trabalham constantemente para estar melhorando sempre esse processo. E nós também, nessa área química, estamos trabalhando aqui com relação a alguns tipos de substâncias. Eu espero que nós tenhamos em breve aí no Brasil, né? A gente já vem anunciando há algum tempo, mas deveremos ter produtos específicos para tratamento de brocas também. Aí envolve o tipo da substância química que você utiliza, o pH dessa substância que você vai aplicar, ele é fundamental, né? Nós sabemos que o pH ele vai de 0 a 14, por exemplo. Quanto mais baixo, mais ácido, mais alto, mais básico. E essas faixas de pH elas são importantes dependendo do tipo de material que você utiliza. Infelizmente ainda não se criou nada assim que sirva para tudo, por isso que nós temos que estar observando os procedimentos que nós aplicamos dentro da instituição, dentro da clínica, então tem que ser seguido da melhor forma possível. Mas eu espero ter uma boa novidade para vocês aí dentro de, eu diria assim, dentro de 3 meses no máximo. Opa, para brocas? Não só para brocas, teremos uma novidade, eu diria assim, revolucionária aí para a área de consultórios odontológicos, desenvolvidos especificamente para odontologia, né? Então, o problema que nós dentistas temos é o seguinte, né? As brocas é o nosso instrumento diário, né? E aí a gente tem as brocas diamantadas, que ao meu ver eu não tenho tanta dificuldade com as diamantadas, então elas vão para esse tratamento prévio, com enzimático, são limpas, a gente vai secar e aqui no consultório até o pessoal pediu para eu mostrar aí na live, a gente até o pessoal perguntou onde que você comprou, mas a gente faz assim, ó, vou mostrar, tudo separadinho, uma por uma, em pacotinhos, tudo bonitinho. Ok, cada dentista desenvolve uma maneira, alguns autoclavam tudo num kit, só que o problema é que a cada autoclavagem a gente perde corte. Então, 3 autoclavagens, 4 no máximo, a gente já tem que estar descartando essas brocas. Aqui no Brasil, infelizmente, o custo da broca não é tão barato quanto aí e quanto nos Estados Unidos, que a gente sabe que uma broca descartável, né? O dentista usa e depois vai para o lixo. Aqui no Brasil, a gente acaba fazendo pelo menos 3 ciclos de autoclavagem, 4 no máximo. O problema é nas brocas que não são diamantadas, né? A gente fala as brocas carbides, essas são as mais complicadas, porque elas têm um custo mais elevado do que
a diamantada, né? Elas são para situações específicas que a gente usa no dia a dia também, por conta do corte, né? Elas têm um poder de corte maior. Então a gente tem 6 lâminas, 12 lâminas, 30 lâminas. Quanto mais lâminas, mais cara. Então a gente chega a ter brocas de 30 até 50 reais, brocas de 200 reais. Então a gente precisa pelo menos que ela dure 5 ciclos, né? A gente precisa que ela dure um pouco mais do que um uso, né? Então a gente tem brocas maravilhosas, multilaminadas para acabamento, e que a gente paga de 50 até 200 reais e que na primeira autoclavagem ela oxida. Ela fica muito feia. Esse problema a gente tem visto mesmo, constatado em muitas... É um problema que o dentista, normalmente, ele relata, né? Então, é em função disso que a gente tem trabalhado aqui justamente para tentar levar agora para o Brasil. Eu volto a dizer, no máximo, eu espero, dentro de 3 meses, nós tenhamos já essa solução para vocês aí. É um trabalho que nós estamos fazendo na Suíça, em especial, né, nessa área para brocas. Ai, que ótimo, boa notícia. Vamos aguardar ansiosamente, né, pessoal? Porque isso aliás, encarece uma possibilidade de... Perfeito. Encarece muito. Encarece. É um assunto legal também da gente conversar, é sobre os custos, me perguntaram. Os custos, a gente está fazendo todo esse processo. Você tem alguma coisa para falar nesse sentido, seu Iridon? Quanto que sai? Quanto que o dentista vai investir nisso, para poder, o quanto que a gente vai ter uma longevidade maior dos instrumentais? A primeira coisa que eu diria, Maria Paula, assim, com certeza vai se reduzir o custo do desgaste do material. Isso é uma coisa que você vai perceber a longo prazo, eu diria, pela questão da preservação do instrumental. Com relação ao custo dos produtos, infelizmente eu não tenho, e eu até convido o pessoal para entrar no e-commerce, né? Mesmo lá no site da Profilática, porque lá está disponível o preço. Eu, lamentavelmente, não atuo muito nessa área chamada área comercial, né? Eu estou mais na área técnica, mas como são produtos diluídos, né, ou são produtos que você tem, nós chamamos de produtos ultraconcentrados, o rendimento desses produtos é muito alto. E a Profilática, ela se preocupa muito nesse aspecto também. Nós trabalhamos muito com a filosofia europeia, né? A filosofia europeia, ela diz o seguinte: é melhor você ter um produto ultraconcentrado dentro da instituição, que você não paga o transporte de água, porque água você tem no consultório. A água, ela é um veículo importante para preparo dessas soluções químicas. Então, normalmente os produtos que a Profilática trabalha são produtos ultraconcentrados, ou seja, eles são mais do que concentrados, né? É uma filosofia, e as formulações dos produtos, elas são desenvolvidas para que você possa diluir o máximo possível, ou seja, você usar menos produto e mais veículo, que seria a água no caso. Então, o rendimento desses produtos, ele cai muito, né? E existem alguns cálculos importantes que devem ser feitos, né? Nós temos, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, o Bacterende OX. Bacterende OX é um produto que ele é à base de ácido peracético, e ele é um produto que ele é feito para ser diluído, não usar puro, né? Nós temos o chamado ácido peracético pronto uso. O pronto uso, ele se torna um produto muito caro, porque realmente você não pode diluir, você tem que usar ele como ele vem, e o custo desses produtos normalmente se tornam altos. Então nós trabalhamos com o processo de ultraconcentrado. O Bacterende OX, por exemplo, é um produto que você utiliza de 0,5% a 1%, que seria 5 ml para 995 ml de água, para você obter 1 litro de solução pronto uso. Então, basta dizer que um frasco, por exemplo, de 200 ml, ou melhor, desculpe, um frasco de 1 litro, ele vai produzir para você 200 litros de solução pronto uso. É como se eu tivesse, por exemplo, 200 litros de álcool dentro do meu consultório. Estou comparando com álcool, porque muito se utilizava aí o álcool para procedimentos, muitas vezes, de desinfecção, né, de superfícies, ou para outros procedimentos. O hipoclorito de sódio, por exemplo, né, eu tenho um gasto muito elevado. São substâncias que, na realidade, deixaram de ser utilizadas por conta de inativação por matéria orgânica. O custo, né, à medida que você realmente faz os cálculos, você percebe que é alto. Então, basta eu fazer isso. Se um frasco, por exemplo, hoje
de álcool me custa aí R$3, multiplica por 200, você vai ver qual é o custo que você teria de um produto pronto uso, por exemplo, né? Comparado com um produto que é ultra concentrado, como o Bacteriano X, como o Enzilux, que é o detergente enzimático, que você usa menos ainda, são 2 ml por litro, basicamente, que você prepara. Então, o custo para o consultório odontológico, hoje ele começa a se tornar mais baixo pelo rendimento, muitas vezes, mas é importante que a gente entenda o conceito do ultra concentrado. São produtos que têm uma rentabilidade maior. Você não pode comparar um produto concentrado com um produto pronto uso, como álcool, por exemplo, né? Ou outros produtos que normalmente têm essa característica. Mas no site da Profilática, eu convido vocês a olharem lá, vocês têm os preços, vocês têm essas informações, e o pessoal está à disposição justamente para dar também todo um apoio para vocês lá. É um prazer muito grande. Aliás, a Profilática, ela vem com essa filosofia, vem justamente com essa questão muito importante para nós, que nós não tínhamos ainda, que é o contato diretamente com a área odontológica. A Profilática, ela vem da área... Ah lá. E para vocês, trava os dois. Para o pessoal, tá travando os dois. Tem alguns seguidores meus antigos, fiéis, que, assim como eu, né, nós melhoramos muito a parte de biossegurança com os produtos da Profilática, porque teve aquela série no YouTube, a gente usava muito o Glucosept, eu até tenho aqui ainda no consultório, porque, como o senhor disse, rende muito. Então, tem um seguidor que ele já me mandou a pergunta, eu não sei se é o mesmo que acabou de colocar aqui na live, perguntando por que o Glucosept está sendo substituído, ele gostava muito, rende, fica 14 dias, e agora o Arcosept, que seria um correspondente, né, o que a gente iria usar no lugar. Então, se o senhor puder falar um pouquinho para ele, eu tentei explicar, mas acho que ninguém é melhor do que o senhor para falar sobre essa questão da glucoprotamina e tudo mais. Isso é bem importante. É importante a gente saber o seguinte: se nós formos ver aí no histórico com micro-organismos, né, a adaptação dos micro-organismos, por exemplo, antibióticos e coisas dessa natureza, é muito dinâmico, né? O mundo da biossegurança, controle de infecção é dinâmico. Então nós temos que estar nos atualizando cada vez mais. A glucoprotamina é uma substância que ela, de certa forma, está sendo deixada de utilizar aqui para superfícies em especial. Nós tínhamos o Incidim, por exemplo, que era para superfícies. E o Glucosept também usava essa substância. Então, em função disso, nós estamos trazendo algo ainda mais atualizado para vocês. É uma substância, eu diria, não sei se irmã da glucoprotamina, mas é uma substância mais atualizada, uma substância com capacidade de compatibilidade com materiais mais profunda, ela é mais ampla, né? Nós temos essas substâncias sendo utilizadas também na área hospitalar, então nós temos que nivelar também com endoscópios, por exemplo, outros materiais delicados dentro da área hospitalar. Então nós temos que buscar novas substâncias. Nós vamos ter uma boa surpresa para vocês aí, volto a dizer, né, dentro de 3 meses, 2 meses no máximo, 3 meses no máximo, que é justamente a substituição do Glucosept por uma substância ainda mais atualizada, né, com maior compatibilidade, com durabilidade também, eu diria para vocês. Eu sei que essa é muito importante e eu concordo aí. Quando você tem uma substância que você pode utilizá-la por mais tempo, é muito bom, porque isso traz economia para a instituição, né? Ela tendo sido aprovada é fundamental. E essa substância, nós já temos ela aprovada pela Anvisa, é um pouco lenta a introdução normalmente desses produtos, mas ela já se encontra aprovada pela Anvisa e deveremos ter para comercialização já dentro de 3 meses no máximo, né? É o tempo suficiente. Nós ainda temos o Glucosept, né? Mas o Glucosept, dentro de aproximadamente 2 meses a 3 meses, vai ser substituído por esse novo produto, que nós estaremos revelando para vocês o nome mais para frente. Deixa aí a curiosidade para vocês, mas se tem essa preocupação, eu quero dizer para quem está te fazendo essa pergunta, que nós vamos solucionar o problema dele. Vamos trazer
algumas novidades, e entre elas é esse produto que substitui o Glucocept. Aí, meu Vocês vão gostar. Eu também estava curiosa, viu? Vamos gastando o Glucocept, então, por enquanto. Tem um outro seguidor perguntando aí, enquanto não chega essa substância nova, a gente está bem abastecido com o Arpocept, né, e com Bacteremia X. Que a gente falou sobre isso na última live. Quem não assistiu, é só ir lá no meu canal do YouTube, na Profilática também, lá no YouTube, tá tudo lá. Tá tudo bonitinho. E eu tô devendo para ele, senhor Eridon, um passo a passo, bem bonitinho, escritinho, assim, com tudo que a gente está conversando nessas lives, para que fique mais claro, né, para o dentista. A gente está trabalhando nisso, eu estava falando com a Cris, para ela me ajudar com esse... De repente a gente faz um PDF ou um e-book, bem bonitinho, com tudo separadinho, para os dentistas seguirem e passarem para os auxiliares também. Perfeito. Para nós, um dos objetivos da profilática é justamente se aproximar cada vez mais e procurar trazer o máximo possível de soluções para vocês no consultório odontológico, inclusive com esses passo a passo, como você falou, mas facilitar o entendimento do procedimento de biossegurança e de tratamento de instrumentais, o tratamento dentro do consultório odontológico, evitando contaminação. Então, é isso que a gente espera e poder trazer para vocês. Estamos trabalhando bastante aqui para levar essas novidades rápido. Ok? Que bom. Muito obrigada. É um prazer sempre estar aqui conversando sobre isso. Se deixar, a gente faz uma live de horas, né, senhor Eridon? Mas nós vamos ter muita oportunidade, Maria Paula. Muitas coisas interessantes para a gente conversar, e é um prazer estar com o pessoal aí, né, participando. Essa troca de experiências é fundamental. É muito legal. Por enquanto eu vou mostrando nos stories lá. Vou iniciar o uso do Profilube. O Ecofus eu usei hoje e fiquei espantada e todo mundo ficou, porque deu um super resultado. Minha secretária amou. Ela ficou encantada mesmo. Então a gente vai iniciar esse processo, usando esses produtos. Eu vou mostrando para o pessoal lá nos stories, que eu acho fantástico. A gente mostra ao vivo o negócio funcionando, né? E aguardo então essa novidade, que também eu não sei, gente. Vocês estão ansiosos? Eu também estou. A novidade para a gente explorar. É importante dizer para o pessoal que realmente é um prazer para a gente. A profilática está à disposição. Nós temos um departamento técnico à disposição de vocês, né? O que a gente puder esclarecer de dúvidas, por favor, entre em contato conosco. Nós vamos ter muito prazer em condividir com vocês a experiência também. Isso é legal, porque eu sei que surgem mais dúvidas de tempo de cada produto, são muitos nomes, às vezes a gente se confunde num primeiro momento, no primeiro contato, enxágua antes, enxágua depois, isso tudo gera bastante dúvidas. E aí eu fico à disposição também, e o pessoal da Profilática também tenho certeza que está à disposição para esclarecer tudo que for surgindo aí. Isso. Então, uma boa noite para todos. Obrigada, senhor Eridon, mais uma vez. Eu agradeço muito. Boa noite a todos. Boa noite. Plantar essa sementinha de biossegurança, né? Eu acho maravilhoso que a gente tenha esse cuidado todo em todas as áreas do nosso consultório e na biossegurança mais ainda. Ok. Boa noite, então, Maria Paula. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Um beijo e até a próxima. Vai ficar salvo 24 horas aqui. Depois eu subo para o YouTube. Tchau, tchau. Tchau.